Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Educação de A a Z com Adriano Polido. O Adriano é professor de matemática e coordenador pedagógico do Cebitat em Araçatuba. Toda quarta-feira ele está aqui com a gente comentando assuntos relacionados à educação. E hoje ele fala sobre minimização do esquecimento, Adriano. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia. Bom dia. Bom dia, jovens e queridos ouvintes. É isso aí, Marcelo. É duro, né? Mas nem tudo que nós estudamos vai ficar guardado lá na nossa memória. Então, olha, eu gostaria desde já falar para você. Quando eu prestei vestibular, Adriano, foi incrível. Foi a primeira vez que eu percebi isso. Eu passei no vestibular, na semana seguinte, eu não lembrava de quase nada que eu havia estudado no cursinho para poder fazer as provas. Nossa. É seletivo o negócio? A gente tem que montar uma estratégia para minimizar esse esquecimento. Então vamos lá. Esse estudo começou lá com um filósofo, Hermann, lá no final do século XIX, que ele já fez todo um levantamento lá que ele chamava de curva do decréscimo da porcentagem de retenção de informação. E é interessante, cara, essa curva ela mostra que depois de 10 dias que você estudou, você já perde 40%. Depois de 2 meses, Marcelo, você já perde, cara, 95% do que você estudou. Então, se você não montar a estratégia correta, não trabalhar a parte das retomadas, que são as revisões, não funciona. Então, como nós trabalhamos aqui, que a forma de você minimizar esse esquecimento é você estudar todos os dias. Então, nós trabalhamos forte com os alunos aqui, ó, aula dada, aula estudada, sempre que possível no mesmo dia. O porquê que a gente fala sempre que possível? Porque aquele aluno que está na terceira série ou no pré-vestibular, a quantidade de conteúdos ela é muito grande. Então, acaba acontecendo que ele tem que trabalhar também a incidência dos conteúdos, aquele conteúdo mais relevante, ele tem que dar uma atenção maior, acaba, em alguns casos, de não conseguir estudar aquele conteúdo no mesmo dia. Por que você está falando em estudar? Estudar é diferente do assistir a aula. Então, ele vai assistir a aula do professor, ele vai entender o conteúdo. É claro que ele tem que assistir esta aula num formato ativo, ele tem que fazer as anotações, ele tem que interagir com o professor. Essa interação é quando o professor dá um tempo para ele resolver o exercício, ele tem que estar lá resolvendo o exercício, mas isso é o assistir a aula. Depois, no período oposto, ele tem que estudar, é pôr a mão na massa. E é isso que vai ajudar a minimizar depois esse esquecimento. É claro que ele teve a aula no dia, ele estudou. Já é o primeiro processo, tá? Então, por exemplo, se hoje você teve aula de matemática, história, geografia, no período oposto você tem que estudar a matemática, história e geografia. Não necessariamente nesta ordem. Por quê? Quando o aluno está lá na terceira série, no pré-vestibular, ele vai trabalhar pela relevância do conteúdo. Opa, se nessa semana o conteúdo que o professor trabalhou em história é muito mais relevante do que o de geografia, eu vou começar meu estudo pelo de história, tá? Mas é isso, é aula dada, aula estudada. Desta forma vai acontecer o que? A fixação do conteúdo, tá? Agora, essa fixação é aquilo que a gente acabou de brincar agora, ela não é permanente, você já vivenciou isso quando você foi prestar o vestibular. Ela não é permanente. Para você minimizar isso daí, você vai ter que trabalhar as revisões. Deve estar falando assim, Adriano, mas por quê, cara? Como assim ela não é permanente? Funciona assim. O que você estuda durante o dia, você está preparando lá no seu cérebro os que nós chamamos assim caminhos neurais. Você está trabalhando lá o crescimento dos dendritos, tá? Quando você dorme, esses caminhos, eles se tornam... passa a ser uma configuração, ele se torna uma configuração neural, gerando novos conhecimentos. Aí o que acontece? Então tá, hoje eu tive aula, eu estudei, eu dormi, gerou esses novos conhecimentos, legal. Aí, no próximo dia, eu passo para estudar novos conteúdos. E o processo, ele vai o quê? Retomando.
Aí o que, que acontece? Depois de um certo tempo, aquele conteúdo que você estudou e formou sim lá aquela configuração neural, gerou conhecimento, mas ele vai ficando o quê? Inativo. E aí, conforme você vai estudando novos conteúdos, naquele momento de formar essas configurações neurais, o que, que acontece? Se está inativo, aí a hora de formar aqueles novos dendritos lá, ele acaba se apoderando daquele que está inativo. Por isso que acontece esse esquecimento. Aí a escola tem que montar estratégias para o aluno estar fazendo o quê? As retomadas. Se você retomar esse conteúdo depois de 10 dias, aquela perda ela retorna em torno de 90%, em alguns casos até 100%. Então, você tem que montar essas estratégias de retomadas. Por exemplo, aqui na escola SEBTAT, lá do fundamental até a segunda série do ensino médio, o material ele já é preparado para isso. O material AZ, ele trabalha um capítulo em no mínimo 2 semanas. O porquê que eu vou trabalhar um assunto em no mínimo 2 semanas? Para o aluno estar o quê? Tendo o primeiro contato na primeira semana, ele estuda, guarda esta informação. Chega na segunda semana, na hora que começa a cair, ir lá para o esquecimento estas informações, ele retoma esse estudo novamente. Então, esse é o processo. Adriane, para o aluno da terceira série do ensino médio, a quantidade de conteúdo ela é gigantesca. É muito mais difícil o aluno ter uma programação para ele estar sempre fazendo o quê? Revisões. Então, aonde a gente utiliza essa estratégia? Nos simulados. Praticamente, os alunos que estão na terceira série no pré-vestibular, eles realizam simulados todos os finais de semana. Qual que é essa estratégia do simulado? Opa, realizei o simulado. Então, eu já tenho uma autoavaliação daquilo que eu ainda não aprendi. Então, o que eu tenho que fazer no final de semana? As retomadas, as revisões daqueles conteúdos que eu não aprendi ainda, para retomar esse conteúdo lá na memória de longo prazo. Então, essa é a estratégia. Então, é por esse motivo que a gente acaba caindo naquela curva do esquecimento se a gente não realiza as retomadas, as revisões dos conteúdos. Joia? Joia. Ah, se soubéssemos de tudo isso no passado, né? Marcelo, para um aluno da terceira série do pré-vestibular, se você não está sempre orientando, assim, a quantidade de conteúdos que você tem que estudar todos os dias, ela é muito grande. Então, se o aluno não tem esse entendimento que o simulado é um instrumento valiosíssimo para ele estar fazendo essas retomadas, e esse conteúdo ele está retomando lá na memória de longo prazo, fica muito difícil. A hora que chega lá no segundo semestre, ele sempre fica com aquela sensação, nossa, eu já não lembro mais nada que foi trabalhado lá no primeiro semestre. Então aí entra a parte da ansiedade também, então prejudica muito. Na pegada aí de desfazer mitos que a Andréa Gigliotti estava fazendo aqui, você desfez um aí de muita gente que diz assim: basta prestar bem atenção à aula que depois nem precisa estudar. Na verdade não existe, né, Adriano? Assistir a aula é uma coisa, mas para reter a informação você tem que chegar em casa e revisar, tem que estudar. Depois revisar. Eu costumo sempre falar para os alunos, olha gente, pode até ter algum aluno que só vai assistir às aulas, ele vai guardar todas as informações. Mas até hoje, eu tenho 22 anos trabalhando no magistério, eu ainda não encontrei esse aluno, mas pode ser que tenha, tá? Então, se alguém conhecer aí, eu gostaria que me apresentasse até para conversar com ele e, sabe, depois compartilhar essa experiência. É isso. Vamos estudar, meu povo. Adriano, muito obrigado pelas dicas de hoje. E vai lá que tá na hora do intervalo aí. Bateu o sinal, tá na hora. Tá na hora do sinal. Valeu, Tchau, bom tudo dia. de bom.